Pessoal, estou aqui novamente, depois de um certo tempinho, vim atualizar vocês aí, um pouco sobre como está indo os meus cursos na Uninter. Vou mostrar aqui um caderno que eu já estudei toda a matéria, como que eu dividi meus estudos, e também mostrar o calendário, né? Quais as matérias que eu vou ter agora esse semestre, que vai entrar, na verdade essa UTA. E por fim vou mostrar para vocês o material que eu criei, que está me ajudando muito e está ajudando bastante galera aí em relação aos estudos das exatas. Bom, antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui Eu criei, na verdade, vários e-books, ok? Olhem aí, criei até um site, ó, com vários e-books voltados para a área do ensino superior, tá? Então, se você quer aprender aí análise real, equação diferencial parcial, fundamentos de análise, limites, funções, tá? De uma maneira bem objetiva, direta, bem colorida, didática, para você nunca mais travar, tá lá, ó, equações diferenciais parciais, análise 2, ó, gabarito comentado, certo? De todos os conteúdos, topologia, ok, ó, tá aqui, ó, tá no preço bom, bacana, álgebra linear, análise real, equações diferenciais parciais, tá? Tem todo o conteúdo, toda a ementa, ok? Incluindo dos cursos da Uninter, do ITA, da USP e da Unicamp, tá? Peguei a grade curricular de todos e montei um material bem bacana. Então, se você tiver interesse, tá? Vou deixar o link aqui do site na descrição e tem um preço bacana caso você queira levar todos de uma única vez, ok? Vou mostrar para vocês aqui um dos e-books, certo? Vamos pegar aqui, vamos lá, análise real 1 ou álgebra linear. Vamos pegar a álgebra linear, que é uma matéria que todo mundo teme, né? Então aqui, ó, você vai ter a ementa, se você comprar, você vai ter a ementa, a lista de exercícios, um resumo e as unidades. Então aqui, ó, na unidade 1, você vai estudar espaços vetoriais, definição, subespaço, combinações lineares. O material, além de estar colorido, tá bem objetivo, bem direto, tem resolução de exercícios, tá? Passo a passo, ok? A unidade 1 é composta por 32 páginas, tá? No final do material, você tem um resumo da unidade, ó, exercícios propostos, ok? A resolução das questões e um checklist, tá? Marque o que você já domina e o encerramento da unidade. A lista de exercício, ela é composta por 40 páginas, olha aí, vejam só, e tem os exercícios de todas as unidades, ó, com espaço para resolução e no final o gabarito comentado. Ok? Vamos observar mais um. Vamos pegar aqui, ó, cálculo vetorial. Então, aqui, ó, unidade 1. Certo? Cálculo vetorial, função vetorial, curva parametrizada, tá? Velocidade, comprimento de arco, curvatura. Então, ó, tem até o sumário da unidade 1. E aí você já tem, ó, uma explicação o que é, ok? Um problema e a resolução comentada. Ó. Primeiro passo, derive cada coordenada separadamente. Segundo passo, você fazendo o primeiro passo. E no fim você obteve a resposta, que era para parametrizar uma curva, ok? Enfim, e aí, para o cálculo vetorial, ó, você tem aqui a curvatura, você tem um conceito, a fórmula matemática, objeto, cálculo e resultado, o que é um campo vetorial no plano representado por setas direcionadas no mesmo sentido, e um exercício que vai abordar esse conceito aqui, ok? Enfim, e aí vai ser assim diante todo o material, ok? Todos os conteúdos aqui vai ter esse tipo de lógica, né, de segmento. Você vai, aqui, ó, teoria dos números, você tem uma apostila de resumo, você vai ter as unidades, um resumo geral, lista de exercícios. Vamos pegar aqui, unidade 2, de teoria dos números, divisibilidade, MDC, MMC, números primos, tá? Divisão euclidiana, e aí você vai ter, ó, ok? Olha lá, combinações lineares, olha lá, uma combinação linear de A e B é qualquer expressão na forma n vezes A mais n vezes B. Aí, ó, mostre que já tem exercício e a resolução comentada, paridade, e assim vai indo, certo, pessoal? Mas enfim, o objetivo do vídeo não é mostrar isso, ok? Só para poder divulgar isso, se vocês puderem me dar uma ajuda divulgando ou comprando, eu vou ficar extremamente agradecido e vou poder estar trazendo aí mais vídeos no canal, ok? Então vamos lá, eu já vou vir direto no calendário acadêmico, que eu vou mostrar as matérias que eu tive e as matérias que eu estou tendo agora, ok? Vamos lá, para ciências biológicas, eu estava cursando, ó, meio ambiente e sustentabilidade, planejamento e gestão ambiental, legislação, biologia molecular e celular. Agora, eu vou cursar Libras, Educação e Trabalho, Histologia e Embriologia e Bioquímica. Então, isso era matéria de biologia. Ok? Ó, vai do 13/7 a 29/8. Ok? Agora, a próxima matéria vai ser de Física. Em Física, eu estava cursando Mecânica Clássica 1 e Métodos de Física Teórica. Ok? Depois, se vocês quiserem, eu mostro o que eu estudei, o que cada uma dessas matérias estudam também. E agora vai vir com Física Ondulatória e Mecânica Clássica 2, tá? Evolução dos conceitos físicos eu já eliminei por conta de outras disciplinas já cursadas, ok?
bacharelado em matemática, eu estava cursando teoria dos jogos e teoria dos números. Inclusive, o material que eu criei me ajudou muito a entender, porque a teoria dos números tem coisas extremamente abstratas. E agora vai vir com álgebra linear, que inclusive já dispensei, métodos numéricos e equações diferenciais e sequências e séries. Inclusive, métodos numéricos e equações diferenciais, eu já tenho aqui no meu material, ó, métodos numéricos e equações diferenciais, tá vendo? Então eu já vou conseguir fazer aí, certo? Com detalhes, com explicações talvez mais didáticas e melhores, porque no ensino superior eles dispensam muito tudo que é colorido e didático. E sequências e séries, que também é algo que eu tenho aqui, ó, sequências e séries, ok? Gabarito comentado, olha, ó, sequências e séries, unidade 1, conceitos, gráficos, limites, convergências, tá? Inclusive, tá na sequência ideal do aprendizado junto com a grade da Uninter, né, e das outras universidades que eu falei. Então vai do básico ao avançado. Perfeito? Bom, e para finalizar, o de Química. Química eu estava cursando, vamos lá, quer dizer, já dispensei cálculo integral, estava cursando essa atividade extensionista, metodologia da pesquisa e gestão de qualidade, tá? E estatística e geometria analítica já dispensei, porque eu fiz isso em matemática, agora eu vou estudar mineralogia e economia das indústrias, ok? Ó, tá vendo aqui, no de vocês também, às vezes vai vir esse tanto de matéria de uma vez. Não se assuste, não é para você cursar todas elas de uma vez, tá? São matérias estendidas, então você tem até 2029, 2030 para terminar de concluir, porque tem laboratório, tem atividade prática presencial no polo e tudo mais. Então, essas matérias elas vão vir todas de uma vez, você pode estudar um pouco cada uma, mas elas são matérias estendidas. Bom, aqui é só. Agora eu vou mostrar como que eu estudei a geometria analítica e como eu estou me organizando para estudar as matérias, ok? Vamos lá. Bom, geometria analítica, tá? Que na verdade aqui tá as matérias de noções de geometria analítica e geometria analítica. Então aqui vai abordar tudo, desde das equações da reta até o tratamento vetorial. Então, vou passar aqui, tá, para vocês irem vendo os conteúdos, tá? Fiz bastante exercício, pouca anotação, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, perpendicularismo, vi as aulas, entendi o que era, ok? As fórmulas e a geometria, né, por trás disso. Enfim, e bastante exercício. Então aqui foi tratando de reta, uma equação de primeiro grau, aí veio para circunferência. Até aqui é meio que uma revisão do ensino médio, porque você vê isso aqui no ensino médio, ok? Então é mais assim, para poder retomar todo aquele conceito, aquelas resoluções de exercícios e tudo mais. Aí veio para elipse, equação geral, aqui você já vai ver as demonstrações das fórmulas, como que chega, por que funciona, por que dá certo, por que faz sentido. A partir daqui já começa o ensino superior. Olha lá, rotação e translação das cônicas. Então você tem aqui, ó, um eixo X, um eixo Y, e você vai rotacionar isso, ok? Então tem um ângulo para isso. E aí aqui já está toda a construção. Então, por exemplo, ó, elimine o termo XY mediante a uma rotação dos eixos. Então, você vai fazer toda uma matemática, tem toda uma álgebra por trás disso. Você descobre que isso aqui é uma equação da elipse, então a elipse original, ela estava transladada, e aí você a trouxe para o eixo XY. Então, aqui no caso, ela estava dessa maneira aqui, né? E aí eu trouxe para esta maneira aqui, ok? E aí aqui é a equação dela. Bom, depois vimos coordenadas polares, equação completa do segundo grau, ela dada a equação, determine a cônica, o centro e a equação canônica, tá? Mais exercícios, ok? Ó, rotação de eixos, tá? Para você entender como é que funciona isso dentro do plano cartesiano, porque depois você vai trabalhar isso em álgebra linear. Você vai usar isso também em cálculo vetorial, certo? Vetores, um pouquinho de combinação linear, você vai aprofundar isso mais lá em álgebra linear, projeção ortogonal, e aí você vê toda a geometria analítica, reta, plano, distâncias, tudo vetorialmente falando. Aí, no final, você vai estudar as quádricas, que também já é conteúdo do ensino superior, tá? Quádricas. E aí você vai ver elipsoide, você vai ver hiperboloide de uma folha, hiperboloide de duas folhas, ok? Bom, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, você vai aprender a construir gráfico dessas figuras também, ok? E é isso. O último exercício foi... os últimos, na verdade, foi sobre construir gráficos. Olha lá, represente graficamente. Então, aqui está a equação, e aí representei graficamente essas equações no plano tridimensional. Olha aí. Então, essa equaçãozinha linda, perfeita, maravilhosa, você determina para x igual a 0, para y igual a 0, depois para z igual a 4, para z igual a menos 4, e você vai construindo o gráfico aí, tá? Você começa com a parábola, depois você desce aqui, aí você desenha isto e isto, certo? E aí depois você une. E aí forma este lindo gráfico, ok? Que depois você estuda ele melhor em cálculo com várias variáveis, ok? Gente, esse vídeo, o objetivo dele é ser bem curto mesmo, tá? Então,
tô dando uma passada rápida aqui. O mapa completo de estudos, né? Então, montei aqui para mim, bloco 1, bloco 2, bloco 3, tá? Com matemática pura aplicada, computacional e física, para eu não ficar muito perdido. Então, no bloco de geometria, para poder chegar em topologia, preciso passar por tudo isso antes. Um bloco de revisão, que é álgebra e pré-cálculo, números complexos, trigonometria, funções, isso aqui tem que ser muito bem feito, muito bem estruturado, senão você não consegue seguir com os cálculos mais avançados, ok? Depois disso tudo, até fundamentos de álgebra, aí vem teoria dos números, teoria dos grupos, álgebra abstrata, tá? O bloco de estruturas matemáticas, que seria a matemática discreta aí, ok? Ah lá, o bloco 4, eu não coloquei o cálculo 1, porque o cálculo 1 eu já tinha feito quando eu fui montar isso aqui, então foi do cálculo 2 em diante. Matemática computacional, probabilidade estatística, matemática aplicada e o bloco de física, tá? Aí esse bloco de física eu faço tanto para matemática quanto para química, e tanto quanto para física. Então isso aqui é tudo de mecânica do ensino superior, tudo de oscilações e ondas do ensino superior, ok? E por fim, sequência ideal. Então, para eu chegar em topologia, eu preciso entender tudo isso. Para eu chegar em análise real, é tudo isso aqui. Para chegar em pesquisa operacional, é daqui para cima. Então, isso aqui é a base de matemática que eu preciso ter até chegar, sei lá, em pesquisa operacional. Ok? E como que eu dividi? Ó? Cronograma de estudos de matemática e física. Então, por exemplo, a matéria de pré-cálculo, o livro que eu estou usando é do Sheldon Axler, que inclusive eu já trouxe um review desse livro aqui no canal. Estou estudando 4 vezes por semana, uma carga semanal de 6 horas, tá? E ó, o foco principal é o rigor algébrico, propriedades de funções e trigonometria avançada. Como eu já sei, então é meio que uma revisão, só que uma revisão mais aprofundada, mais voltada para o ensino superior. Cálculo 2, 4 vezes por semana, 6 horas, compreensão geométrica de integrais, áreas, volumes e aproximações, enfim, geometria analítica e por aí vai. Ó. Física 1, estou usando o livro do Moisés, 4 vezes por semana, 6 horas, ó, aplicação do cálculo 1 e geometria analítica para deduzir e provar leis da mecânica. Então, tá vendo? Aquilo que eu estudei em matemática, eu vou começar a usar aqui em física. Matemática discreta, é isso que eu estou estudando. E a grade horária semanal com blocos de 1h30. Então, dias da semana, 3 blocos diários, ok? Num total de 4h30. E nos fins de semana, 4 blocos intercalados ao longo do dia, um total de 6 horas. Então, segunda-feira, eu vou estudar pré-cálculo e cálculo 2 e física 1, ok? 1h30 cada matéria, certo? Assim, intercalados. Então, eu posso estudar 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, 1h30 à noite, ok? E assim vai indo, ok? Aí chega no fim de semana, aumenta um pouco mais por conta do tempo e não estou dando aula também. E aqui uma breve explicação, ok? Olha lá. Ó, passo 3, prática investigativa, 40 minutos, certo? Ó, 40 minutos para quê? Para fazer resolução de exercícios, modificando as perguntas originais do livro para testar os limites de conceito. A prova ativa, fecha o livro, tenta rascunhar e deduzir a demonstração que acabou de ler usando a própria lógica. Se travar, consulte, fecha o livro e reinicie. E aí temos que colocar o cérebro para trabalhar. Então a gente não pode ficar dependendo muito de inteligência artificial, certo? Para tirar uma dúvida ou outra, mas não sei fazer, joga lá. Não, tenta, sabe? Coloca o seu cérebro para funcionar. O seu músculo mais poderoso aí é o cérebro. Então vamos colocá-lo para trabalhar. Ok? E é basicamente isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você quiser se matricular na Uninter, utilize meu R1 21 77018. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Até mais. Tchau, tchau.